Olá, vamos começar mais um episódio de conversa de fundo sobre infraestrutura. Hoje a gente vai falar sobre energia elétrica. Para conversar desse assunto com a gente, está aqui o Frederico Sarmento, Managing Director e líder dos investimentos de energia do Patra. Fred, obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o setor de energia e as suas tendências, mas antes eu queria ouvir um pouquinho de você, se puder contar um pouquinho da sua carreira e o que você veio fazer aqui. Não, primeiro, obrigado pelo convite, André. Eu trabalho há 20 anos, basicamente focado em investir no setor de energia, né? Trabalhei muito tempo em banco de investimento, trabalhei em empresas, trabalhei em outros fundos de investimento, sempre desenvolvendo e investindo em grandes projetos de energia, né? Comecei minha carreira em Nova York, depois que eu fiz o MBA no MIT, e estou nessa estrada há muito tempo. Muito legal. E para a gente começar aqui o nosso papo, acho que para a gente até trazer um pouquinho mais o contexto do setor para o nosso público, se você puder explicar para a gente hoje um pouquinho as diferenças dos principais segmentos dentro de energia, né? A gente tem distribuição, transmissão, geração. Quais as principais diferenças e características de cada um? O setor tem três segmentos bem distintos, né? Você tem as empresas de distribuição, que basicamente cuidam da infraestrutura para levar energia às residências e indústrias, né? Você tem o setor, do outro lado, de geração, que são as empresas que têm as plantas de geração, seja hidrelétrica, solar ou eólica, né? E no meio do caminho você tem as empresas de transmissão, que têm as grandes linhas de transmissão que conectam as plantas geradoras com a rede de distribuição, né? Cada um desses setores tem um perfil de risco e retorno um pouco diferente, né? No setor de distribuição é basicamente um setor onde o foco é a operação da infraestrutura, é um setor que tem um risco natural um pouco menor, mas é um setor altamente regulado, é um monopólio natural, uma concessão, né? Já o setor de geração, os ativos de geração são mais arriscados, tem uma questão de quanto o ativo vai gerar, que depende um pouco da hidrologia, por exemplo, se for uma hídrica, depende da irradiação, se for uma planta solar, então tem um risco inerente um pouco maior, e tem um setor de transmissão que basicamente o grande risco é a construção dessas linhas de transmissão, né? Então, cada um desses setores tem uma equação de risco-retorno diferente e tem uma atratividade diferente para diferentes players, né? Entendi. E o Patra nessa história, né? Acho que vale a gente trazer um pouco da nossa experiência. O Patra começou a investir em energia em 2006, foi quando surgiu a nossa área de infraestrutura. Então, são 18 anos já nesse setor. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente assim, o que o Patra fez nesse setor desde então. A gente já investiu mais de 17 bilhões de reais no setor, né? Grande parte foi investimento em plantas de geração, né? Tanto hídrica, quanto solar, quanto eólica, mas também investimos no setor de transmissão, onde o Patra construiu quase 1.500 quilômetros de linha de transmissão, né? Então, hoje o Patra, acho que na América Latina, deve ser, sem dúvida, uma das instituições financeiras com mais experiência no setor. E quando o Patra olha o investimento em energia, quais características que a gente busca? É diferente em transmissão, em geração? O que você olha para tomar a decisão de investimento? Nosso foco sempre é achar um projeto muito competitivo, né? E aí, competitividade vem, de um lado, para uma planta de geração, a capacidade de gerar, né? Então, locais onde o recurso, por exemplo, irradiação é muito forte, locais onde o terreno é flat, e aí quando você olha um parque eólico, locais onde o vento é muito forte, então primeiro vem sempre do projeto em si, né? E as características do recurso, e o próximo passo é olhar o custo vis-à-vis essa geração, né? Então, a gente sempre procura focar em projetos com escala grandes e bem competitivos. Esse é o nosso foco.
a gente tende a construir esses projetos. Tipicamente, a gente gera retorno gerenciando o risco de construção, e depois que esses parques estão prontos, a gente eventualmente vende e realiza o ganho, né? Mas sempre é focando em ativos que têm alta qualidade. E do ponto de vista de venda de energia, como é que você está falando de geração? Para quem que você vende? Quem que é seu consumidor? Quais formas diferentes de você vender? Contratos diferentes? Sim. Há vários anos atrás, né, o principal consumidor, o foco da venda dessa energia de novos projetos eram contratos regulados. Então, o governo estava promovendo a expansão do setor de geração renovável no Brasil e organizava leilões de contratos regulados, e os consumidores eram as distribuidoras que então repassavam esse custo para os consumidores, para os seus consumidores, né? Então, só que esse ciclo, ele passou, e hoje o foco são os clientes do Mercado Livre. Então, são contratações diretas entre um consumidor, por exemplo, uma empresa de mineração, por exemplo, e uma planta de geração. E esse é o mercado livre que a gente chama, né? Então, hoje o grande foco da expansão é o Mercado Livre. É interessante que a gente vê contratos de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, e com indexação à inflação, né? Que, do ponto de vista de investimento, protege o capital do cotista de alguma forma. A gente está falando de fundos aqui. Uma outra coisa, você mencionou sobre regulação, né? O setor de energia, assim como qualquer outro setor de infraestrutura, a gente até discutiu isso em um outro episódio nosso, tem muita regulação por trás. Então, sim, como é que você avalia a regulação do setor de energia, especialmente falando de Brasil? Não, o setor de energia elétrica no Brasil, ele tem uma regulação muito madura e estável, né? Isso foi um dos digamos, drivers de crescimento, né? E hoje você vê os players no setor elétrico do Brasil, tem players europeus, americanos, chineses, né? Então, é uma regulação muito madura, né? Está aí há muito tempo, né? Então, do ponto de vista de regulação, é bem atraente nesse sentido, né? Previsível. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Fred, acho que o setor de energia ele fica muito em alta quando a gente fala do tema de descarbonização, que também é um tema que está em alta. Sempre a gente vê as metas das Nações Unidas para diminuir as emissões líquidas de carbono, e o setor de energia sempre aparece como um protagonista. Por que o setor de energia é tão importante nessa discussão, e o que o setor precisa fazer para ajudar a atingir essas metas? Basicamente, 80% do consumo energético, seja energia elétrica ou outros tipos de energia, vem de combustíveis fósseis. 80% de combustíveis fósseis, né? Que são altos geradores de emissões, né? E para você melhorar essa situação, duas coisas têm que acontecer. Você tem que substituir máquinas que consomem combustíveis fósseis por máquinas elétricas, e isso a gente chama eletrificação, né? E segundo, essa energia elétrica que vai ser consumida por essas máquinas, que elas sejam produzidas por fontes renováveis, principalmente solar e eólico, né? Daí que vem o protagonismo do setor de energia elétrica no contexto da descarbonização, né? Então, eletrificação e geração de energia renovável, né? E aí eu te dou alguns exemplos. Por exemplo, a conversão dos carros a combustível por carros elétricos, por exemplo. É um exemplo claro, né? Substituição de térmicas a carvão, que são altamente poluentes, por plantas solares e eólicas, por exemplo, né? E falando um pouco de Brasil, trazendo mais para a nossa realidade. Hoje, a matriz energética do Brasil ela já é muito renovável. Sim. A gente tem
destaque no mundo por causa disso, 85% da matriz, se não me engano, é renovável, e a média do mundo é algo perto de 30%. Sim. O que acontece aqui no Brasil? Por que ela é tão limpa? E pensando no crescimento, a gente já está no limite? Já é limpa demais ou a gente tem espaço para crescer? Sim, sim. O Brasil tem um histórico de grandes hidrelétricas, né? Então, a grande parte do parque de geração no Brasil vem dessas grandes hidrelétricas, sendo Itaipu um grande exemplo, né? Hidrelétricas hoje representam 50% da matriz, né? E são plantas renováveis, né? Mas, além disso, o Brasil tem uma situação única do ponto de vista de velocidade e força do vento. Então, o recurso eólico aqui também é muito alto. O Brasil tem um dos maiores fatores de capacidade do mundo em suas plantas de geração eólica. Tá? Também tem uma irradiação diferenciada, né? A insolação na região, em várias regiões do Brasil, é muito forte, né? E número 3, tem muita área disponível para o desenvolvimento desses parques eólicos e solares. Então, a combinação de recursos, área e também um pouco a questão regulatória que você mencionou, a estabilidade regulatória fez com que a gente chegasse no patamar que a gente está, né? E o Brasil tem tudo para ser um protagonista nessa tendência, né, de transição energética e redução das emissões, né? Porque não só hoje a gente já tem um parque que é 85% renovável, como você mencionou, mas tem um potencial de crescimento gigantesco. Tá? Acho que vários locais do mundo se fala em implantação de eólicas no mar, né? Offshore, por exemplo, a Europa, eles não têm área. Né? No Brasil, acho que a gente pode dobrar a capacidade instalada ainda onshore, ou seja, com os parques tradicionais. Né? Então, a gente tem tudo para ser um grande produtor já é um grande produtor de energia renovável, mas um grande exportador disso. E a exportação disso pode vir de diversas formas. A produção de hidrogênio, que substitui, por exemplo, combustíveis fósseis, por exemplo, indústrias, né? Tem várias aplicações que vai precisar de passar pelo hidrogênio, por exemplo, um combustível de aviação. Né? Então, se eu uso o hidrogênio para produzir um combustível de aviação, então esse é um exemplo. Por exemplo, data centers, né? Principalmente de inteligência artificial, que são altamente consumidores de energia elétrica, né? Você está exportando energia elétrica através de dados. Né? E aí, estou mencionando alguns de vários exemplos. Então, o Brasil tem tudo para ser um protagonista nesse novo mundo aí de se aproveitar das tendências de transição energética. Esse ponto é bem interessante. Além dessas aí, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Você falou de data center, você falou de hidrogênio, e quais são as outras tendências aqui do setor? E aí, para além do Brasil, eu sei que a gente tem visto muito tem se falado de baterias, Sim. Então como é que você está vendo isso? A expansão da geração de energia elétrica através de plantas solares e eólicas, e até hidros, ela tem uma consequência dessa geração ficar um pouco mais volátil, porque é uma geração que não se controla, ela depende de fatores climáticos, vento, sol, chuva, né? E isso, como consequência, faz com que se precise de uma geração mais estável, e aí teria que vir de térmicas, que não é necessariamente o desejável, mas que você pode também usar baterias para reduzir essa volatilidade na geração. Né? Então, essas baterias já são uma realidade, por exemplo, Califórnia, 20%, 30% da geração nos horários de pico já vem de baterias, que carregam, por exemplo, durante o dia, quando os parques solares estão produzindo muito, e descarregam à noite, quando os parques solares não estão produzindo nada. Né?
No Chile já está se implantando grandes sistemas de bateria. No Brasil, essa discussão já começou, né? O governo já está falando de organizar digamos, um leilão para contratar a implantação de grandes sistemas de bateria. Então, bateria, com certeza, é um grande tema nessa questão, né? Além disso, vai haver necessidade de uma expansão ainda maior das linhas de transmissão, né? Com a expansão da geração e Brasil, por exemplo, a geração renovável tá muito focada no Nordeste, só que o consumo é no Sudeste. Então, você vai ter que ir expandindo a capacidade de transmissão da energia que é produzida no Nordeste para o Sudeste. É um outro exemplo. E movendo um pouco, eu já falei de data center também, que é uma grande oportunidade, uma oportunidade muito grande. Eu acho que o Brasil tem todo o potencial de ser um grande receptor de grandes data centers, né? E tem várias outras coisas que tocam na tendência energia, não necessariamente energia elétrica, por exemplo, biogás, biogás produzido de resíduos agrícolas. O Brasil é um grande, digamos assim, o agrobusiness Brasil é muito potente, então tem um grande potencial de biogás, por exemplo, né? Então, e, obviamente, eletrificação de uma forma geral, né? Mobilidade elétrica, a gente aqui no Pátria, né, tem uma empresa de mobilidade elétrica, o Evolution Mobility, já está atuando nesse segmento. Você tem também toda uma frente de trabalho de eletrificação industrial. Então, você converter máquinas e motores de grandes indústrias para motores elétricos, né? Então, são oportunidades assim, milenares, né? O desafio é tremendo, vai requerer trilhões e trilhões de dólares de investimento para alcançar esse objetivo de descarbonização global, né? Fred, muito obrigado pela presença, obrigado você por ter assistido e a gente se encontra no próximo Conversa de Fundos. Obrigado, André.